Palestra: Ninguém para mudar além de si mesmo, por Neville Goddard, 1948. Posso tomar apenas um minuto para esclarecer o que foi dito ontem à noite. Uma senhora sentiu pelo que eu disse ontem à noite que sou anti uma nação. Espero não ser contra nenhuma nação, raça ou crença. Se por acaso usei uma nação, foi apenas para ilustrar um ponto. O que tentei dizer a você foi isso: nos tornamos o que contemplamos. Pois é da natureza do amor, assim como é da natureza do ódio, nos transformar à semelhança daquilo que contemplamos. Ontem à noite eu simplesmente li uma notícia para mostrar a vocês que quando pensamos que podemos destruir nossa imagem quebrando o espelho, estamos apenas nos enganando, quando, por meio de guerra ou revolução, destruímos títulos que para nós representam arrogância e ganância, nos tornamos com o tempo a personificação daquilo que pensávamos ter destruído. Assim, hoje, as pessoas que pensaram ter destruído os tiranos são elas mesmas aquelas que pensaram ter destruído. Para que eu não seja mal entendido, deixe-me lançar novamente os fundamentos deste princípio. A consciência é a única realidade. Somos incapazes de ver além do conteúdo de nossa própria consciência. Portanto, o ódio nos trai na hora da vitória e nos condena a ser aquilo que condenamos. Toda conquista resulta em uma troca de características, de modo que os conquistadores se tornam como os inimigos conquistados. Odiamos os outros pelo mal que há em nós. Raças, nações e grupos religiosos viveram durante séculos em íntima hostilidade, e é da natureza do ódio, assim como é da natureza do amor, nos transformar à semelhança daquilo que contemplamos. As nações agem em relação a outras nações como seus próprios cidadãos agem uns em relação aos outros. Quando a escravidão existe em um estado e essa nação ataca outra, é com a intenção de escravizar. Quando há uma feroz competição econômica entre cidadão e cidadão, então, na guerra com outra nação, o objetivo da guerra é destruir o comércio do inimigo. As guerras de dominação são provocadas pela vontade daqueles que, dentro de um estado, dominam as fortunas dos demais. Irradiamos o mundo que nos rodeia pela intensidade da nossa imaginação e sentimento. Mas neste nosso mundo tridimensional, o tempo bate devagar. E assim nem sempre observamos a relação do mundo visível com nossa natureza interior. Agora isso é realmente o que eu quis dizer. Achei que tinha dito isso, para não ser mal interpretado. Esse é o meu princípio. Você e eu podemos contemplar um ideal e nos tornarmos apaixonados por ele. Por outro lado, podemos contemplar algo de que sinceramente não gostamos e, ao condená-lo, nos tornaremos isso. Mas por causa da lentidão do tempo neste mundo tridimensional, quando nos tornamos o que contemplamos, esquecemos que antes procurávamos adorá-lo ou destruí-lo. A lição desta noite é a pedra angular da Bíblia. Então me dê sua atenção. A pergunta mais importante feita na Bíblia será encontrada no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Como você sabe, todas as histórias da Bíblia são suas histórias, seus personagens vivem apenas na mente do homem. Eles não têm nenhuma referência a qualquer pessoa que tenha vivido no tempo e no espaço, ou a qualquer evento que já tenha ocorrido na Terra. O drama relatado em Mateus acontece assim. Jesus dirige-se aos seus discípulos e pergunta-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16 versículo 13. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16 versículo 14, 18. Jesus voltando-se para seus discípulos é um homem voltando-se para sua mente disciplinada em autocontemplação. Você se pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Em nossa linguagem, eu me pergunto o que os homens pensam de mim. Você responde: alguns dizem que João voltou, outros dizem que Elias,
outros dizem que Jeremias, e ainda outros que um profeta antigo voltou. É muito lisonjeiro ouvir que você é, ou que se parece com os grandes homens do passado, mas a razão esclarecida não é escravizada pela opinião pública. Só se preocupa com a verdade. Então, faz a si mesmo outra pergunta: mas quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem sou eu? Se eu for ousado o suficiente para assumir que sou Cristo Jesus, a resposta virá: tu és Cristo Jesus. Quando eu puder assumi-lo, senti-lo e vivê-lo com ousadia, direi a mim mesmo: carne e sangue não poderiam ter me dito isso. Mas meu Pai que está nos céus me revelou. Então, faço desse conceito do eu a rocha sobre a qual estabeleço minha igreja, meu mundo. Se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8 versículo 24. Como a consciência é a única realidade, devo assumir que já sou aquilo que desejo ser. Se não acredito que já sou o que quero ser, permaneço como sou e morro nessa limitação. O homem está sempre procurando algum suporte para se apoiar. Ele está sempre procurando alguma desculpa para justificar o fracasso. Esta revelação não dá ao homem desculpa para o fracasso. Seu conceito de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias de sua vida. Todas as mudanças devem primeiro vir de dentro dele mesmo. E se não muda por fora é porque não mudou por dentro. Mas o homem não gosta de sentir que é o único responsável pelas condições de sua vida. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6 versículo 66, 68. Posso não gostar do que acabei de ouvir, que devo me voltar para minha própria consciência como a única realidade. O único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o outro. Era muito mais fácil viver quando eu podia culpar a sociedade por meus males, ou apontar o dedo para o outro lado do mar e culpar outra nação. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o clima pelo que sinto, mas dizer-me que sou a causa de tudo o que me acontece, que estou sempre moldando meu mundo em harmonia com minha natureza interior. Isso é mais do que o homem está disposto a aceitar. Se isso for verdade, a quem eu iria? Se essas são as palavras da vida eterna, devo voltar a elas, mesmo que pareçam tão difíceis de digerir. Quando o homem entender isso completamente, ele saberá que a opinião pública não importa, pois os homens apenas dizem quem ele é. O comportamento dos homens constantemente me diz quem eu me concebi para ser. Se eu aceitar esse desafio e começar a viver de acordo com ele, finalmente chegarei ao ponto que é chamado de a grande oração da Bíblia. Está relatado no capítulo 17 do Evangelho de São João: terminei a obra que me deste para fazer. João 17 versículo 4. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardei em teu nome, aqueles que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. João 17 versículo 12. É impossível que algo se perca. Nesta economia divina, nada pode ser perdido, não pode nem passar. A pequena flor que floresceu uma vez, florescerá para sempre. É invisível para você aqui com seu foco limitado, mas floresce para sempre na dimensão maior do seu ser, e amanhã você o encontrará. Tudo o que me deste guardei em teu nome, e nenhum perdi, exceto o filho da perdição. O filho da perdição significa simplesmente a crença na perda. Filho é um conceito, uma ideia. Perdido é perda. Só perdi verdadeiramente o conceito de perda, pois nada pode ser perdido. Posso descer da esfera onde a própria coisa agora vive. Conforme desço em consciência a um nível inferior dentro de mim, ela sai do meu mundo. Eu digo: perdi minha saúde. Perdi minha riqueza. Perdi minha posição na comunidade. Eu perdi a fé. Perdi mil coisas. Mas as coisas em si mesmas.
Tendo sido uma vez reais em meu mundo, nunca podem deixar de ser. Eles nunca se tornam irreais com o passar do tempo. Eu, pela minha descida de consciência a um nível inferior, faço com que essas coisas desapareçam de minha vista e digo: elas se foram. Eles estão acabados no que diz respeito ao meu mundo. Tudo o que preciso fazer é ascender ao nível em que são eternos, e mais uma vez se objetivam e aparecem como realidades dentro do meu mundo. O ponto crucial de todo o capítulo 17 do Evangelho de São João é encontrado no versículo 19, e por eles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Até então eu pensava que poderia mudar os outros por meio do esforço. Agora sei que não posso mudar o outro a menos que primeiro mude a mim mesmo. Para mudar o outro dentro do meu mundo, devo primeiro mudar meu conceito desse outro, e para fazer o melhor, mudo meu conceito de eu. Pois foi o conceito que eu tinha de mim mesmo que me fez ver os outros como eu os via. Se eu tivesse um conceito nobre e digno de mim mesmo, nunca poderia ter visto o que há de desagradável nos outros, em vez de tentar mudar os outros por meio de argumentos e força. Deixe-me ascender em consciência a um nível mais alto e mudarei automaticamente os outros ao mudar o eu. Não há ninguém para mudar a não ser o eu. Esse eu é simplesmente sua percepção, sua consciência, e o mundo em que vive é determinado pelo conceito que você tem de si mesmo. É para a consciência que devemos nos voltar como a única realidade. Pois não há concepção clara da origem dos fenômenos, exceto que a consciência é tudo e tudo é consciência. Você não precisa de ajudante para trazer o que procura. Não acredite por um segundo que estou defendendo a fuga da realidade quando peço que simplesmente assuma que agora é o homem ou a mulher que deseja ser. Se você e eu pudéssemos sentir como seria se fossemos agora o que queremos ser, e viver nesta atmosfera mental como se fosse real, então, de uma forma que não sabemos, nossa suposição se tornaria um fato. Isso é tudo o que precisamos fazer para ascender ao nível em que nossa suposição já é uma realidade objetiva e concreta. Não preciso mudar nenhum homem, eu me santifico, e, ao fazê-lo, santifico os outros. Para o puro, todas as coisas são puras, não há nada impuro por si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa como impura, para ele é impuro. Romanos 14 versículo 14, não há nada impuro em si mesmo. Mas você, pelo seu conceito de si mesmo, vê as coisas limpas ou impuras. Eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Se não faço as obras de meu Pai, não acredite em mim, mas, se as faço, embora não me acrediteis, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. João 10 versículo 37, 38. Ele se tornou um com Deus e não achou estranho ou roubo fazer as obras de Deus. Você sempre dá frutos em harmonia com o que você é. É a coisa mais natural do mundo que uma pereira de peras, uma macieira de maçãs e que o homem molde as circunstâncias de sua vida em harmonia com sua natureza interior. Eu sou a videira, vós sois os ramos. João 15 versículo 5. Um ramo não tem vida a menos que esteja enraizado na videira. Tudo o que preciso fazer para mudar o fruto é mudar a videira. Você não tem vida em meu mundo, exceto que estou consciente de você. Estás enraizado em mim, como fruto, dás testemunho da videira que sou. Não há realidade no mundo além da sua consciência. Embora você possa agora parecer ser o que não quer ser, tudo o que precisa fazer para mudar isso e provar a mudança pelas circunstâncias em seu mundo é assumir silenciosamente que você é o que agora deseja ser e de uma forma que você não sabe. Você se tornará isso. Não há outra maneira de mudar este mundo. Eu sou o caminho. Meu eu sou, minha consciência é a maneira pela qual eu mudo meu mundo. Quando mudo meu conceito de eu, mudo meu mundo. Quando homens e mulheres nos ajudam ou atrapalham, eles apenas desempenham o papel que nós, por nosso autoconceito, escrevemos para eles, e eles o desempenham automaticamente. Eles devem desempenhar os papéis que estão desempenhando porque somos o que somos. Você mudará o mundo apenas quando se tornar a personificação daquilo que deseja que o mundo seja. Você tem apenas um presente neste mundo que é verdadeiramente seu para dar e é você mesmo.
A menos que você mesmo seja o que deseja que o mundo seja, você nunca o verá neste mundo. A menos que você não acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. João 8 versículo 24. Você sabe que não há dois nesta sala vivendo no mesmo mundo. Estamos indo para casa em mundos diferentes esta noite. Fechamos nossas portas em mundos totalmente diferentes. Levantamo-nos amanhã e vamos trabalhar, onde nos encontramos, mas vivemos em diferentes mundos mentais, diferentes mundos físicos. Só posso dar o que sou, não tenho outro presente para dar. Se eu quero que o mundo seja perfeito, e quem não quer, eu falhei apenas porque não sabia que nunca poderia vê-lo perfeito até que eu mesmo me tornasse perfeito. Se eu não for perfeito, não posso ver a perfeição, mas no dia em que me tornar isso, embelezarei meu mundo porque eu vejo através de meus próprios olhos. Para o puro todas as coisas são puras. Tito 1 versículo 15. Ninguém aqui pode me dizer que você ouviu a mesma mensagem em qualquer noite. A única coisa que você deve fazer é ouvir o que eu digo através daquilo que você é. Deve ser filtrado por seus preconceitos, suas superstições e seu conceito de si mesmo. O que quer que você seja, deve passar por isso e ser colorido pelo que você é. Se você está perturbado e gostaria que eu fosse algo diferente do que pareço ser, então você deve ser o que você quer que eu seja. Devemos nos tornar o que queremos que os outros sejam ou nunca os veremos ser. Jesus, ou a razão iluminada, não viu nada impuro na mulher apanhada em adultério. Ele disse a ela: nenhum homem te condenou. João 8 versículo 10. Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno, vai, e não peques mais. João 8 versículo 11. Não importa o que seja apresentado à presença da beleza, ela vê apenas a beleza. Jesus estava tão completamente identificado com o amável que era incapaz de ver o desagradável, quando você e eu realmente nos tornarmos conscientes de sermos Cristo. Nós também endireitaremos os braços dos murchos e ressuscitaremos as esperanças mortas dos homens. Faremos todas as coisas que não poderíamos fazer quando nos sentimos limitados por nossa árvore genealógica. É um passo ousado e não deve ser dado de ânimo leve, porque fazê-lo é morrer. João. O homem de 3 dimensões é decapitado, ou perde seu foco tridimensional para que Jesus, o ser quadridimensional, possa viver. Qualquer ampliação de nosso conceito de self envolve uma separação um tanto dolorosa com concepções hereditárias fortemente enraizadas. São fortes os ligamentos que nos prendem no ventre das limitações convencionais. Tudo o que você acreditava anteriormente, você não acredita mais. Você sabe agora que não há poder fora de sua própria consciência. Portanto, você não pode recorrer a ninguém fora de si mesmo. Você não tem ouvidos para a sugestão de que algo mais tem poder nisso. Você sabe que a única realidade é Deus, e Deus é sua própria consciência. Não há outro Deus. Portanto, sobre esta rocha você constrói a igreja eterna e corajosamente assume que você é este ser divino. Autogerado porque você ousou se apropriar daquilo que não lhe foi dado em seu berço, um conceito de eu não formado no ventre de sua mãe, um conceito do eu concebido fora dos ofícios do homem. A história é lindamente contada na Bíblia usando os 2 filhos de Abraão, um o abençoado, Isaque, nascido fora dos ofícios do homem, e o outro, Ismael, nascido na escravidão. Sara era muito velha para gerar um filho. Então seu marido Abraão foi até a escrava Agar, a peregrina, e ela concebeu o velho e lhe deu um filho chamado Ismael. A mão de Ismael estava contra todo homem e a mão de todo homem contra ele. Toda criança nascida de mulher nasce em cativeiro, nasce em tudo que seu ambiente representa. Independentemente de ser o trono da Inglaterra, a Casa Branca ou qualquer lugar importante do mundo. Cada criança nascida de mulher é personificada como este Ismael, o filho de Agar, mas adormecido em cada criança está o abençoado Isaque, que nasceu fora dos ofícios do homem e nasceu somente pela fé. Este segundo filho não tem pai terreno. Ele é autogerado. O que é o segundo nascimento? Eu me acho homem. Não posso voltar ao ventre de minha mãe,
No entanto, devo nascer uma segunda vez. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. Eu silenciosamente me aproprio daquilo que nenhum homem pode me dar, nenhuma mulher pode me dar. Atrevo-me a supor que sou Deus. Isso deve ser de fé, isso deve ser de promessa. Então eu me torno bem-aventurado, eu me torno Isaque, ao começar a fazer as coisas que somente essa presença poderia fazer. Sei que nasci fora das limitações de Ismael e me tornei herdeiro do reino. Ismael não poderia herdar nada. Embora seu pai fosse Abraão, ou Deus. Ismael não teve ambos os pais dos piedosos, sua mãe era Agar, a escrava, e por isso ele não podia participar da propriedade de seu pai. Você é Abraão e Sara, e contido em sua própria consciência existe alguém esperando por reconhecimento. No Antigo Testamento é chamado Isaque, e no Novo Testamento é chamado Jesus, e nasce sem a ajuda do homem. Nenhum homem pode lhe dizer que você é Cristo Jesus, nenhum homem pode lhe dizer e convencê-lo de que você é Deus. Você deve brincar com a ideia e se perguntar como seria ser Deus. Nenhuma concepção clara da origem dos fenômenos é possível, exceto que a consciência é tudo e tudo é consciência. Nada pode evoluir do homem que não esteja potencialmente envolvido em sua natureza. O ideal que servimos e esperamos alcançar nunca poderia ter evoluído de nós se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza. Deixe-me agora recontar e enfatizar uma experiência minha impressa por mim há 2 anos sob o título A Busca. Acho que isso o ajudará a entender essa lei da consciência e mostrará que você não tem ninguém para mudar além de si mesmo, pois você é incapaz de ver além do conteúdo de sua própria consciência. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito e me perguntei o que seria de mim se eu tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e eu estivesse sem condenação. À medida que me perdia nessa meditação ardente, descobri-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. O sentimento era tão intenso que me senti um ser de fogo habitando um corpo de ar. Vozes, como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram vencedores em um conflito com a morte. Cantavam: Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que se referiam a mim. Conforme me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros ausentes, foram extraídos de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou: está consumado. Sei que esta visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por algum tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o propósito elevado com o qual eu havia me identificado naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos funciona por associação de ideias para despertar 1000 estados de espírito para criar um drama de acordo com a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há como alcançar a perfeição que buscamos senão pela transformação de nós mesmos. Assim que conseguirmos nos transformar, o mundo se derreterá magicamente diante de nossos olhos e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa transformação afirma. Moldamos o mundo que nos seca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento. Iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos e, especialmente, é verdade de nosso conceito do um profundo e dimensionalmente maior dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias exteriores em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange. Embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito, como a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, a não ser pela transformação de nós mesmos.
Nenhuma ajuda vem de fora. As colinas para as quais levantamos nossos olhos são as de uma faixa interna. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas aquilo que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna, como dentro, assim fora. Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que devemos nos imaginar já como aquilo que queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para provocar as mudanças desejadas. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de reajuste fútil de superfícies. Por mais que labutemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossos conceitos do eu afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei do nosso ser e do nosso governo sobre o nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas à minha concepção de mim mesmo para não terem sido formadas por meu próprio espírito a partir de algum depósito dimensionalmente maior do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo procurar a causa dentro de mim, pois sou movido aqui e ali e feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. Se ficássemos tão emocionalmente excitados com nossos ideais quanto com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nosso ideal com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e crescemos por meio de seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados imaginando beleza por cinzas e alegria por luto em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de boa fama. Pensem nessas coisas, pois nos tornamos aquilo com o qual estamos em contato. Não há nada a mudar, exceto nosso conceito de si mesmo. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma. Eu, por descida na consciência, trouxe a imperfeição que vejo. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada a não ser descendo na consciência da esfera onde a coisa tem sua vida natural, e agora glorifica-me tu. Ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. À medida que subo em consciência, o poder e a glória que eram meus voltam para mim e eu também direi: terminei a obra que me deste para fazer. O trabalho é retornar da minha descida na consciência, do nível em que eu acreditava ser um filho do homem, para a esfera onde eu sei que sou um com meu Pai e meu Pai é Deus. Eu sei, sem sombra de dúvida, que não há nada para o homem fazer a não ser mudar seu próprio conceito de si mesmo para assumir a grandeza e sustentar essa suposição. Se caminharmos como se já fossemos o ideal a que servimos, subiremos ao nível de nossa assunção e encontraremos um mundo em harmonia com nossa assunção. Não teremos que levantar um dedo para fazê-lo, pois já é assim. Sempre foi assim. Você e eu descemos em consciência ao nível onde agora nos encontramos e vemos a imperfeição porque descemos. Quando começamos a ascender aqui neste mundo tridimensional, descobrimos que nos movemos em um ambiente totalmente diferente, temos círculos de amigos totalmente diferentes e um mundo totalmente diferente enquanto ainda vivemos aqui. Conhecemos o grande mistério da afirmação: estou no mundo, mas não sou dele. Em vez de mudar as coisas, sugiro a todos que se identifiquem com o ideal que contemplam. Como seria a sensação se você tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade se para você todas as coisas fossem puras e você não tivesse condenação? Contemple o estado ideal e identifique-se com ele e você ascenderá à esfera onde você, como Cristo, tem sua vida natural,
você ainda está naquele estado em que estava antes que o mundo existisse. A única coisa que caiu é o seu conceito de si mesmo. Você vê as partes quebradas que realmente não estão quebradas. Você os está vendo através de olhos distorcidos, como se estivesse em uma daquelas galerias de diversões peculiares onde um homem caminha diante de um espelho e é alongado, mas é o mesmo homem. Ou ele se olha em outro espelho e é todo grande e gordo. Essas coisas são vistas hoje porque o homem é o que é. Brinque com a ideia de perfeição. Não peça a ninguém para ajudá-lo, mas deixe a oração do capítulo 17 do Evangelho de São João ser a sua oração. Aproprie-se do estado que era seu antes que o mundo existisse. Conheça a veracidade da afirmação: ninguém perdi, exceto o filho da perdição. Nada está perdido em toda a minha montanha sagrada. A única coisa que você perde é a crença na perda ou no filho da perdição, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17 versículo 19. Não há ninguém para mudar além de si mesmo. Tudo o que você precisa fazer para tornar homens e mulheres santos neste mundo é tornar-se santo. Você é incapaz de ver qualquer coisa que não seja agradável quando você estabelece dentro de sua própria mente o fato de que você é adorável. É muito melhor saber disso do que saber qualquer outra coisa no mundo. É preciso coragem. Coragem sem limites, porque muitos esta noite, depois de terem ouvido esta verdade, ainda estarão inclinados a culpar os outros por sua situação. O homem acha tão difícil voltar-se para si mesmo, para sua própria consciência quanto à única realidade. Ouça estas palavras: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. João 6 versículo 44. Eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Um homem não pode receber nada, a menos que lhe seja dado do céu. João 3 versículo 27. Portanto, meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10 versículo 17,18. Você não me escolheu, eu escolhi você. Meu conceito de mim mesmo molda um mundo em harmonia consigo mesmo e leva os homens a me dizer constantemente por seu comportamento quem eu sou. A coisa mais importante neste mundo para você é o seu conceito de si mesmo. Quando você não gosta do seu ambiente, das circunstâncias da vida e do comportamento dos homens, pergunte-se: quem sou eu? É a sua resposta a esta pergunta que é a causa de sua antipatia. Se você não condenar a si mesmo, não haverá homem em seu mundo para condená-lo. Se você estiver vivendo na consciência de seu ideal, não verá nada para condenar. Para o puro todas as coisas são puras. Agora eu gostaria de passar um pouco de tempo deixando o mais claro possível o que eu pessoalmente faço quando oro, o que faço quando quero provocar mudanças em meu mundo. Você achará interessante e descobrirá que funciona. Ninguém aqui pode me dizer que não pode fazer isso. É tão simples que todos podem fazê-lo. Somos o que imaginamos que somos. Esta técnica não é difícil de seguir, mas você deve querer fazê-la. Você não pode abordá-lo com a atitude mental bem, vou tentar. Você deve querer fazê-lo, porque a mola mestra da ação é o desejo é a mola mestra de toda a ação. Agora o que eu quero? Devo definir meu objetivo. Por exemplo, suponha que eu queira agora estar em outro lugar. Neste exato momento eu realmente desejo estar em outro lugar. Não preciso passar pela porta. Não preciso me sentar. Não preciso fazer nada além de ficar exatamente onde estou e, com os olhos fechados, assumir que estou realmente onde desejo estar. Então permaneço neste estado até que tenha a sensação de realidade. Se eu estivesse agora em outro lugar, não poderia ver o mundo como agora o vejo daqui. O mundo muda em sua relação comigo conforme eu mudo minha posição no espaço, então eu fico aqui, fecho meus olhos e imagino que estou vendo o que veria se estivesse lá. Eu permaneço nele o tempo suficiente para sentir que é real. Não posso tocar as paredes desta sala daqui,
mas quando você fecha os olhos e fica quieto, pode imaginar e sentir que está tocando. Você pode ficar onde está e imaginar que está colocando a mão naquela parede. Para provar que você realmente é, coloque-o lá e deslize para cima e sinta a madeira. Você pode imaginar que está fazendo isso sem sair do seu lugar. Você pode fazer isso e realmente sentirá-se ficar quieto e intenso o suficiente. Eu estou onde estou e permito que o mundo que quero ver e entrar fisicamente venha diante de mim como se eu estivesse lá agora. Em outras palavras, trago outro lugar aqui ao assumir que estou lá. Está claro? Eu deixo surgir, não faço surgir. Eu simplesmente imagino que estou lá e então deixo acontecer. Se eu quiser uma presença física, imagino que ele está aqui e o toco. Em toda a Bíblia, encontro estas sugestões. Ele colocou as mãos sobre eles. Ele os tocou. Se você quer confortar alguém, qual é o sentimento automático? Para colocar a mão sobre eles, você não pode resistir. Você encontra um amigo e a mão sai automaticamente. Você aperta a mão ou coloca a mão no ombro dele. Suponha que agora você fosse encontrar um amigo que não vê há um ano e ele é um amigo de quem você gosta muito. O que você faria? Você o abraçaria, não é? Ou você colocaria sua mão sobre ele, em sua imaginação, traga-o para perto o suficiente para colocar sua mão sobre ele e senti-lo solidamente real. Restrinja a ação apenas a isso. Você ficará surpreso com o que acontece. A partir daí as coisas começam a andar. Seu eu dimensionalmente maior esperará, em tudo, as ideias e ações necessárias para colocá-lo em contato físico. Funciona assim, todos os dias eu me coloco no estado de sonolência, é uma coisa muito fácil de fazer. Mas o hábito é uma coisa estranha no mundo do homem. Não é lei, mas o hábito age como se fosse a lei mais obrigatória do mundo. Somos criaturas de hábito. Se você criar um intervalo todos os dias em que se coloque em estado de sonolência, digamos às 3 horas da tarde, você sabe que nesse momento todos os dias você se sentirá sonolento. Você tenta por uma semana e vê se não estou certo, você se senta com o objetivo de criar um estado semelhante ao sono, como se estivesse com sono, mas não force demais a sonolência, apenas o suficiente para relaxar e deixar você no controle da direção de seus pensamentos. Você tenta por uma semana. E todos os dias àquela hora, não importa o que esteja fazendo, dificilmente conseguirá manter os olhos abertos. Se você souber a hora em que estará livre, poderá criá-la. Eu não sugeriria que você faça isso levianamente, porque você se sentirá muito, muito sonolento e pode não querer. Eu tenho outra maneira de orar. Nesse caso, sempre me sento e encontro a poltrona mais confortável que se possa imaginar, ou deito-me de costas e relaxo completamente. Sinta-se à vontade. Você não deve estar em nenhuma posição em que o corpo esteja angustiado. Sempre se coloque em uma posição onde você tenha maior facilidade. Esse é o primeiro estágio, saber o que você quer é o começo da oração. Em segundo lugar, você constrói em sua mente um único pequeno evento que implica que você realizou o seu desejo. Eu sempre deixo minha mente vagar em muitas coisas que poderiam seguir a oração respondida e destaco aquela que tem mais probabilidade de seguir o cumprimento do meu desejo. Uma coisinha simples como apertar a mão, abraçar uma pessoa, receber uma carta, preencher um cheque ou o que quer que implique a realização do seu desejo. Depois de decidir sobre a ação que implica que seu desejo foi realizado, sente-se em sua cadeira confortável ou deite-se de costas. Feche os olhos pela simples razão de que isso ajuda a induzir esse estado que beira o sono. No minuto em que você sente esse adorável estado de sonolência, ou a sensação de união reunida, em que você sente, eu poderia me mover se quisesse, mas não quero, poderia abrir meus olhos se quisesse, mas não quer. Quando você tiver esse sentimento, pode ter certeza de que está no estado perfeito para orar com sucesso. Nesse sentimento, é fácil tocar qualquer coisa neste mundo.
Você toma a pequena e simples ação restrita que implica o cumprimento de sua oração e você a sente ou a representa. Seja o que for, você entra na ação como se fosse um ator no papel. Você não se sente e se visualiza fazendo isso. Faz você, com o corpo imobilizado, você imagina que o maior você dentro do corpo físico está saindo dele e que você está realmente realizando a ação proposta. Se você vai andar, você imagina que está andando. Não se veja caminhando, sinta que está caminhando. Se você vai subir escadas, sinta que você está subindo as escadas. Não se visualize fazendo isso, sinta-se fazendo isso. Se você vai apertar a mão de um homem, não se visualize apertando a mão dele, imagine que seu amigo está diante de você e aperte a mão dele. Mas deixe suas mãos físicas imobilizadas e imagine que sua mão maior, que é sua mão imaginária, está na verdade apertando a mão dele. Tudo o que você precisa fazer é imaginar que está fazendo isso. Você está estendido no tempo. E o que está fazendo, que parece ser um devaneio controlado, é um ato real na dimensão maior do seu ser. Na verdade, você está encontrando um evento na quarta dimensão antes de encontrá-lo aqui nas três dimensões do espaço, e não precisa levantar um dedo para fazer esse estado acontecer. Minha terceira maneira de orar é simplesmente sentir gratidão. Se eu quero algo, seja para mim ou para outro, eu imobilizo o corpo físico, então produzo o estado semelhante ao sono e nesse estado apenas me sinto feliz. Sinto-me agradecido, o que implica a realização do que eu quero. Assumo a sensação do desejo realizado e com a mente dominada por esta única sensação, vou dormir. Não preciso fazer nada para que seja assim, porque é assim. Meu sentimento de desejo realizado implica que está feito. Todas essas técnicas você pode usar e modificá-las de acordo com seu temperamento. Mas devo enfatizar a necessidade de induzir o estado de sonolência onde você pode ficar atento sem esforço. Uma única sensação domina a mente. Se você orar com sucesso, como eu me sentiria, agora, se eu fosse o que eu quero ser? Quando sei como seria o sentimento, fecho meus olhos e me perco naquela sensação única e meu eu dimensionalmente maior constrói uma ponte de incidente para me levar deste momento presente à realização do meu humor. Isso é tudo que você precisa fazer. Mas as pessoas têm o hábito de menosprezar a importância das coisas simples. Somos criaturas de hábitos e estamos lentamente aprendendo a abandonar nossos conceitos anteriores, mas as coisas pelas quais vivíamos anteriormente ainda influenciam de alguma forma nosso comportamento. Aqui está uma história da Bíblia que ilustra o meu ponto. Está registrado que Jesus disse a seus discípulos para irem até a encruzilhada e lá eles encontrariam um jumentinho ainda não montado por um homem. Para trazer o jumentinho até ele, se alguém perguntar, por que você leva este jumentinho? Diga, o Senhor precisa disso. Eles foram até a encruzilhada e encontraram o potro e fizeram exatamente o que lhes foi dito. Eles trouxeram o jumento desenfreado para Jesus e ele o montou triunfantemente em Jerusalém. A história não tem nada a ver com um homem montado em um potrinho. Você é o Jesus da história. O potro é o humor que você vai assumir. Esse é o animal vivo ainda não montado por você. Como seria a sensação se você realizasse seu desejo? Um novo sentimento, como um jovem Colt, é uma coisa muito difícil de pilotar. A menos que você o monte com uma mente disciplinada. Se eu não permanecer fiel ao humor, o jovem potro me joga fora. Cada vez que você se torna consciente de que não é fiel a esse estado de espírito, você foi derrubado do potro. Discipline sua mente para que você possa permanecer fiel ao bom humor e cavalgar triunfantemente em Jerusalém, que é o cumprimento, ou a cidade da paz. Esta história precede a festa da Páscoa. Se quisermos passar de nosso estado atual para o de nosso ideal, devemos assumir que já somos o que desejamos ser e permanecer fiéis à nossa suposição, pois devemos manter um bom humor se quisermos andar com o mais alto. Uma atitude mental fixa, um sentimento de que está feito o fará. Se eu andar como se fosse,
mas de vez em quando eu olhar para ver se realmente é. Então eu perco meu humor ou potro. Se eu suspendesse o julgamento como Pedro, poderia andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas, e então começa a olhar para o seu próprio entendimento, e começa a descer. A voz disse: olhe para cima, Pedro. Pedro olha para cima e se levanta novamente e continua caminhando sobre a água. Em vez de olhar para baixo para ver se isso realmente vai se consolidar como fato, você simplesmente sabe que já é assim. Sustente esse estado de espírito e você montará o potro desenfreado na cidade de Jerusalém. Todos nós devemos aprender a montar o animal direto em Jerusalém sem a ajuda de um homem. Você não precisa de outro para ajudá-lo. O estranho é que, enquanto mantemos o bom humor e não caímos, os outros amortecem os golpes. Eles estendem as folhas de palmeira diante de mim para amortecer minha jornada. Eu não preciso me preocupar. Os choques serão amenizados à medida que eu avançar para a realização do meu desejo. Meu bom humor desperta nos outros as ideias e ações que tendem para a personificação do meu humor. Se você for fiel ao bom humor, não haverá oposição nem competição. O teste de um professor, ou de um ensinamento, deve ser encontrado na fidelidade dos ensinados. Vou sair daqui domingo à noite. Permaneça fiel a esta instrução. Se você procura causas fora da consciência do homem, então não o convenci da realidade da consciência. Se você procurar desculpas para o fracasso, sempre as encontrará, pois encontrará o que procura. Se você procurar uma desculpa para o fracasso, a encontrará nas estrelas, nos números, na xícara de chá ou em qualquer lugar. A desculpa não estará lá, mas você encontrará para justificar seu fracasso. Homens e mulheres profissionais e de negócios bem-sucedidos sabem que essa lei funciona. Você não o encontrará em grupos de fofoca, mas em corações corajosos. A jornada eterna do homem tem um propósito: revelar o Pai. Ele vem para tornar visível seu Pai. E seu Pai se torna visível em todas as coisas adoráveis deste mundo. Todas as coisas que são amáveis, que são de boa fama, montam nessas coisas e não têm tempo para o que não é amável neste mundo, independentemente do que seja. Permaneça fiel ao conhecimento de que sua consciência, seu eu sou, sua consciência de estar ciente da única realidade, é a rocha sobre a qual todos os fenômenos podem ser explicados. Não há explicação fora disso. Não conheço nenhuma concepção clara da origem dos fenômenos, exceto que a consciência é tudo e tudo é consciência. Aquilo que você procura já está alojado dentro de você. Se não estivesse agora dentro de você, a eternidade não poderia evoluí-lo. Nenhuma extensão de tempo seria longa o suficiente para evoluir o que não está potencialmente envolvido em você. Você simplesmente o deixa existir assumindo que já é visível em seu mundo e permanecendo fiel à sua suposição, ele se tornará um fato. Seu Pai tem inúmeras maneiras de revelar sua suposição. Fixe isso em sua mente e lembre-se sempre: uma suposição, embora falsa, se sustentada se consolidará como um fato. Você e seu Pai são um e seu Pai é tudo o que foi. É e será. Portanto, aquilo que você procura você já é. Nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. O grande Pascal disse: você nunca teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O que você deseja agora, você já tem e o busca apenas porque já o encontrou. Você o encontrou na forma de desejo. É tão real na forma de desejo quanto será para seus órgãos corporais. Você já é aquilo que procura e não tem ninguém para mudar a não ser o eu para expressá-lo. Agora vamos entrar no silêncio.